Você pode abrir sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Assim, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo Espírito que o Senhor já derramou sobre nós nesse lugar. Por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor já trabalhou nos nossos corações nesse lugar. E nós clamamos agora, Deus, que por meio da sua palavra, por meio da Escritura, por meio daquilo que nós vamos entender aqui, que o seu Espírito trabalhe nos nossos corações. Fale conosco, testifique a sua verdade, construa algo novo nos nossos corações. Esse é o nosso desejo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Depois que os 12, eles passaram algum tempo com Jesus, observando o ministério do Senhor, né? Observando como que Jesus fazia as coisas, como Jesus procedia, como Jesus tratava as pessoas, como que ele executava o seu ministério. Depois desse tempo, Jesus aqui agora envia os discípulos numa missão solo. Aqui não no Evangelho de Lucas, nos outros evangelhos, a gente tem uma noção de provavelmente o Senhor os enviou de 2 em 2. Eles foram de 2 em 2 pelos povoados. E a missão deles é clara, está revelada aí, logo no primeiro e no segundo verso. Eles tinham então, o Senhor os enviou para pregar o reino, curar os enfermos, expulsar os demônios. Essa era a missão que esses homens tinham que fazer. Ou seja, eles iam além de fazer curas, além de expulsar os demônios, eles tinham também a missão clara de anunciar o evangelho, de pregar o evangelho, de dizer: olha, é um novo tempo, nós estamos em um novo momento, o Messias é chegado, o Rei dos Reis é chegado, e essa era a missão deles. E logo no verso 1, nós vemos que para que tal missão fosse possível, através da vida dos discípulos, o verso 1 vai nos dizer: e o Senhor, né, Jesus, deu àqueles homens poder e autoridade, para que eles pudessem fazer a missão que ele tinha para eles. Então ele revestiu os homens de poder e autoridade. Essas duas palavras, poder e autoridade, as duas palavras que Lucas usa, em primeiro, quando ele escreve poder, ele usa lá a palavra grega, muito famosa, a gente usa, a pronúncia é dynamis, mas a gente fala muito dunamis, não é? É a palavra grega para poder. O poder, dunamis, significa o poder inerente a alguma coisa. É o poder que alguma coisa tem por conta da sua natureza. Então, é um poder, é o potencial de poder de algo. Isso a palavra tem esse significado. Ou seja, então quando o Senhor foi lá e deu a eles poder, Ele deu a eles, então, um potencial de ação. Não, a capacidade de fazer algo. Só que, além de poder, Ele também deu autoridade. Aí é outra palavra, que pode também ser traduzida como poder, exousia. Gostou do meu grego? Acho que é assim que fala mesmo. Significa poder também, mas já é uma outra forma de entender. Trata da liberdade que alguém tem de usar o poder que possui. É uma licença, uma capacidade de escolha de quando agir, como agir, por que agir. Então o Senhor deu àqueles homens não só o potencial de ação, a capacidade para fazer, mas deu a eles também a autoridade de olhar
e de ler as situações e de entender quando, como usar aquele poder que eles tinham à disposição. Foi isso que o Senhor fez. E enviou os homens, os seus 12 discípulos, para essa missão. E é óbvio que a intenção de Jesus, a intenção de Deus, não era de maneira nenhuma fazer com que esse poder e essa autoridade ficassem restritos a poucas pessoas, restritos àquele grupo de 12 só, homens. E a prova disso está no próximo capítulo, no capítulo 10, nos versos 1 e 2. Aí, capítulo 10 de Lucas, nos versos 1 e 2, Jesus faz a mesma coisa. Ele também envia agora, só que agora ele envia outros 70 discípulos, também de 2 em 2, para fazer a mesma coisa, para ir pelos povoados, pelas cidades, anunciando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios. Essa era a intenção. Então, óbvio que a intenção do Senhor não era que esse poder fosse concentrado na mão de pouca gente, mas que ele fosse espalhado. E aí, todos nós, os que cremos, todos os que creem na pregação do evangelho, né, o que Paulo vai dizer da loucura da pregação do evangelho, todos os que creem nisso, recebem o Senhor Jesus como Senhor, compreendem a mensagem do evangelho. Essa mensagem ela vai produzir nas nossas mentes uma transformação de pensamento, uma nova forma de enxergar a vida. Isso também vai mudar o nosso coração. E todos nós que recebemos a Jesus, estamos sujeitos ao poder do Espírito Santo agindo sobre nós. Nós recebemos o Senhor Jesus, entendemos a sua mensagem e agora à nossa disposição nós temos, né, que trabalha conosco, trabalha em nós, através de nós, o poder do Espírito Santo. Então nós nos tornamos arautos da vinda do Senhor. Ou seja, todo aquele que recebe a mensagem do Evangelho, compreende a mensagem do Evangelho, ele vai mudar a sua vida porque ele entendeu essa mensagem. Não existe alguém que compreenda a mensagem do Evangelho que não transforme a sua vida, amém? É necessariamente uma mudança de postura, uma mudança de forma de viver, e a pessoa agora se torna um proclamador dessa verdade. Então, por onde a pessoa vai agora, por onde nós vamos, nós temos essa missão de anunciar com poder e autoridade a respeito de Jesus, o Messias de Deus. Amém? Tem outros textos que vão nos mostrar essa ideia. Se você for comigo para João, Evangelho de João, capítulo 1, lá no verso 12, é um texto bem famoso. Eu quero usar dois textos aqui bem famosos para a gente ter essa ideia. Vai dizer assim, João 1,12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Em outras versões, a palavra direito aí no verso 12, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Em outras versões é a palavra poder. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos. E essa palavra aqui que João usa, é a mesma palavra que Lucas usou lá no capítulo 9, que nós lemos para autoridade. Então é a mesma expressão. Então o que João está escrevendo? Todos aqueles que receberam a mensagem, que creram no Evangelho, receberam, se tornaram filhos e receberam uma autoridade quando se tornaram filhos. Receberam o poder de Deus, o poder de serem chamados filhos, a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Amém? Isso aconteceu contigo? Amém? Agora, Romanos, o capítulo 1, no verso 16, Romanos 1, 16, outro texto muito famoso, o apóstolo Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando ele escreve poder de Deus, ele usa também a outra palavra que Lucas usou lá, dunamis. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. No verso 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, todo aquele que crê na mensagem, todo aquele que pela fé recebe essa mensagem, ele também recebe essa autoridade, esse poder para agir. Amém?
Então nós, os filhos de Deus, nós, aqueles que estamos trilhando essa jornada, nós também, à semelhança daqueles homens, nós também temos autoridade e poder para agir em nome de Jesus. Só que se você for olhar todo o capítulo 9 de Lucas, é um capítulo um pouco longo, ele tem 62 versículos. Esse capítulo concentra momentos muito importantes do ministério, da jornada de Jesus. Por exemplo, se você for dos versos 10 a 17, no capítulo 19, vai ter lá a primeira multiplicação dos pães. Texto famoso, momento muito famoso. Depois, no verso 20 do capítulo, Lucas 9, 20, é aquele momento onde Pedro vai declarar quem é Jesus. Jesus pergunta, olha, quem dizem que eu sou e tal, quem vocês dizem que eu sou? É aquele momento famoso que Pedro olha e fala, tu és o Cristo. Isso está em Lucas 9 também, verso 20. Dos versos 28 a 36, para eu te encerrar, te mostrar que é um capítulo que concentra muita coisa famosa e interessante a respeito do ministério de Jesus. Do 28 ao 36, no mesmo capítulo, nós vamos ler sobre a transfiguração, o momento que Jesus, acontece a transfiguração de Jesus. A gente vai falar disso agorinha para frente. Então, é um capítulo onde tem muitos acontecimentos importantes, coisas envolvendo o ministério de Jesus. E o interessante é que ele começa lá, a abertura dessa sessão do livro, falando que o Senhor Jesus deu àqueles homens poder e autoridade. E ao longo das histórias que o capítulo 9 nos conta, nós vamos vendo os discípulos, mesmo revestidos de poder e autoridade, cometendo alguns equívocos na jornada. E eu quero tratar desses equívocos, né, na jornada dos discípulos, que mesmo revestidos de poder, eles cometeram. E esses equívocos cometidos por eles, de uma maneira ou de outra, estão relacionados ao poder que eles receberam, à autoridade que eles receberam. Então a gente vai lendo o capítulo, ele começa dizendo que eles foram revestidos desse poder e dessa autoridade. Nós entendemos o que isso significa, mas ao longo do capítulo você consegue enxergar alguns momentos, alguns pontos aí, aonde esses homens falharam, mesmo tendo poder e autoridade. É óbvio que esse poder, essa autoridade ainda não eram advindos da descida do Espírito Santo. Isso aconteceu em Atos, isso aconteceu depois, lá no Pentecostes. Aqui eles estavam revestidos de um poder e de uma autoridade que Cristo deu a eles. E hoje nós estamos revestidos de um poder e de uma autoridade por meio do Espírito Santo. Amém? E nós não podemos cometer 4 erros. São 4 coisas que aparecem ao longo do capítulo 9, que a gente precisa evitar e a gente precisa pensar sobre. Amém? Está comigo? Me entendeu? Amém. Aleluia. Vamos lá. Então, com o capítulo 9 aberto aí. Primeiro eu quero que você vá lá no verso 28. Nós vamos ler daqui a pouco, mas o que está acontecendo aí? No verso 28 a 36, acontece a transfiguração. Jesus sobe para um monte para orar e leva os 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago, João. Leva os 3, sobe e começa a orar. E quando Jesus está orando, ele se transfigura. Ele vai agora mudar de figura. Ele vai para uma figura agora de glória. Então as roupas dele começam a brilhar muito. A face dele começa também a brilhar demais. E aí, ele está com essa nova forma. E aí do lado dele aparecem outros 2 homens, que são Moisés e Elias. O texto deixa muito claro que são Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Moisés tipificando a lei. Toda a lei apontava para Jesus. Todos os preceitos da lei indicavam o Messias, apontavam para Jesus. Então Moisés estava ali representando a lei. Do outro lado, Elias, que representava os profetas. Os profetas profetizavam em nome de Deus, apontando também o Messias de Deus, falando a respeito do tempo do Messias. Então, você tinha ali a lei, a representação da lei, a representação dos profetas, e Cristo, que é o cumprimento de toda a lei e de toda a profecia. Amém? Então, eu quero que você imagine um ambiente de glória que não era esse lugar. E aí no verso 32, vai lá no verso 32, Lucas 9, 32. Então você tem Pedro, Tiago e João, revestidos de poder e autoridade, e agora em um ambiente de glória muito poderoso. Imagine você ver Jesus transfigurado em glória,
né? As roupas brilham, a face brilha, e de lambuja você ainda vê Moisés e Elias. Ali, os três conversando, e eles conversavam a respeito da morte do Senhor. Né? E aí, no verso 32, nós vamos ler o seguinte: Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, a outra para Elias. E ele não sabia o que ele estava dizendo. Pedro fala isso. Se você continua a leitura aí, eles vão ser envolvidos por uma nuvem de glória e eles escutam uma voz: esse é o meu filho, a ele ouvi. Né? E aí, eles passam a noite ali. Jesus não responde, não tem fala de Jesus nesse momento aí, respondendo a Pedro, a ideia de Pedro, de manter ali, vamos ficar aqui porque está tão bom essa glória. Vamos fazer 3 tendinhas, a gente põe o Senhor numa tenda mais top, aí a gente faz uma para Moisés, uma para Elias também. A gente fica aqui porque o ambiente da glória está muito bom. Jesus nem responde. E o primeiro erro é esse. O primeiro erro que nós não podemos cometer é a particularização dos moveres. É um mover apenas para nós. Por exemplo, o que nós vivemos aqui antes dessa palavra, no momento do louvor? Foi ou não foi um mover da parte de Deus? Algo sobrenatural. Então você entoou canções, nós juntos entoamos canções. E o Espírito de Deus, com certeza, obviamente, passou por nós, em cada coração ele trabalhou algo, falou algo. Então você recebeu algo, é um ambiente de glória. E de vez em quando a gente brinca que não dá nem vontade de parar ou de ir embora. Mas nós não podemos pensar ou viver de forma que a glória de Deus se manifeste apenas em situações específicas como essa, de um culto. Ou na sexta-feira você vai vir aqui na nossa vigília, amém? Você vai vir? O amém diminuiu, você viu? Tem que, sexta-feira às 9 horas. Por favor, venha na vigília. E aí há um ambiente também de glória, oração, intercessão, né? Um momento, coisa que crente gosta. É ou não é verdade? A gente vai em direção, em busca, e um ambiente é gerado. Mas nós não podemos pensar, ou nós não podemos imaginar que essa glória, ela é só desse ambiente, ou só quando nós nos reunimos aqui, e é tão bom estarmos aqui, e quando a gente vai embora, a glória ou o ambiente de glória não nos acompanha. Isso não pode acontecer. A resposta de Jesus não foi verbal, não tem nada escrito, mas a atitude dele falou muito. Eles passaram a noite ali, e no outro dia, se você continuar a leitura, eles desceram o monte e foram em direção às multidões. Jesus na hora já expulsa um demônio, de novo ele volta para a rotina, ele volta para aquilo que tinha que fazer. Ou seja, nós experimentamos no coletivo da glória, mas nós vamos ter que sair daqui a pouco por aquelas portas. E a glória, ela vai junto conosco. Por onde nós formos, agora nós vamos descer o monte. E nós vamos entrar em meio à multidão, aqueles que não têm essa glória, aqueles que não conhecem essa verdade. E nós vamos manifestar a eles o poder de Deus. Então nós não podemos particularizar ou manter aqui a glória, ou pensar que esse é o ambiente onde as coisas acontecem. Não, o ambiente onde as coisas acontecem é o ambiente onde nós estamos. No coletivo Deus faz algumas coisas, e no individual Ele faz de outras maneiras. Mas a glória é uma coisa que nos acompanha em nós, há um poder em nós, um Espírito em nós. Amém? Está conseguindo me entender? Ou o Espírito Santo fica aqui dentro, nós conseguimos pôr ele aqui dentro. É quando você vem, você sente os arrepios, quando você vai embora, o Espírito fica aqui te esperando até domingo que vem. Não tem lógica isso, ele está em nós. É um poder em nós. Então, primeiro erro, fugir dessa ideia, dessa particularização ou dessa tentativa de ter um mover aqui apenas para nós, apenas nesse lugar. Amém? Conseguiu me entender? Segundo erro que a gente não pode cometer, Lucas capítulo 9, lá no 46. Vai lá comigo, Lucas 9, 46.
começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Isso é outro erro. Comparação e superioridade. No início do capítulo nós temos, eles foram revestidos de poder e autoridade, milagres aconteceram, curas aconteceram, demônios foram expulsos. Eles voltam, se você ler depois com calma, você vai ver, eles se reportaram a Jesus. Eles contaram para Jesus o que tinha acontecido, enquanto eles estavam nessa missão. Agora, eles estão aqui entre eles, e eles estão numa discussão de quem é o maior entre nós. E eu fico pensando o que eles usaram como parâmetro para tentar entender quem era o maior. Então eu fico pensando, eles conversando, olha, eu fui lá na vila, lá tinha três pessoas endemoniadas, eu expulsei 3 demônios. Você expulsou quantos? E 2, então está 3-2, eu estou melhor que você. Não, mas eu curei 2 cegos, você curou só 1, então eu estou melhor que você. Consegue entender? Então nós estamos procurando quem é o maior, e nós fazemos isso. Nós fazemos comparação e nós tentamos agir em superioridade. Qual que é a igreja melhor? Qual que é a célula melhor? Qual que é o pregador melhor? Qual que é o ministro de louvor melhor? Qual que é a célula melhor? O líder de célula melhor? Qual que é aqui? Não, hoje é tal pregador, não vou. Porque melhor é o outro. Entende? E essas comparações e esse ambiente de superioridade nunca vão gerar um ambiente de amor, um ambiente colaborativo. Nunca. Nunca vão gerar. Vai gerar um ambiente competitivo e destrutivo. Inclusive, a resposta de Jesus para eles foi no verso 47. Se você olhar lá, vai estar escrito, verso 47, Lucas 9. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse, quem recebe essa criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, este será o maior. E agora ele mostra o caminho para aqueles homens. Quem quer ser o maior, precisa ser o menor entre todos, o servo de todos. E ele mostra que a lógica do evangelho é completamente diferente. Enquanto nós ficamos entre comparações ou intenções de superioridade, nós nunca vamos chegar em lugar nenhum, isso nunca vai nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos entender, há algo de Deus na minha vida que vai ser ofertado e dado a vocês. Há algo de Deus na vida de cada um de vocês que vai ser ofertado e dado à minha vida. De maneiras diferentes, de formas diferentes, em ângulos diferentes, porque nós somos um corpo. E o corpo tem muitos membros, muitas funções, muita coisa para acontecer. Então, enquanto nós fazemos comparações, enquanto nós estamos tentando enxergar a superioridade, nós nunca vamos ter um ambiente saudável. Não vai ser possível se eu não posso servir a qualquer um dos meus irmãos, então eu não sirvo para estar em meio aos irmãos. Não posso estar em meio aos irmãos se eu não sirvo para servir os meus irmãos. Consegue entender isso? Nós precisamos parar com isso. Que aquele lugar é melhor, que a glória de Deus está lá naquela igreja, não está nessa, ou está nessa, não está. Nós precisamos parar com isso. Parar com essas comparações, parar com essa ideia de superioridade, entender, atingir a maturidade, entender onde o Senhor me plantou, aqui frutificarei. Amém? É aqui que o Senhor me colocou para servir esses irmãos. Se eu não posso servi-los, então eu não posso estar no meio deles. Consegue compreender isso? Se você só está servindo e nunca recebe nada, está errado. Mas se você só está recebendo e nunca serve, larga a mão de ser folgado e passa a servir as pessoas. Amém? Esse é um ambiente colaborativo. Nós precisamos fazer. E aí tem muita coisa que você pode fazer. Muitas coisas. Muitos dons, múltiplos capacidades. Mas o Senhor sobre nós é o mesmo. E o Espírito que age sobre nós é o mesmo. Nós somos um corpo. Amém? Funcionando, expressando a glória de Deus. Então nós não podemos fazer entre nós
comparações ou buscar superioridade. Amém? Terceira coisa, vai comigo para Lucas 9, agora no 49. Lucas 9, 49. Vai dizer, disse João, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Ou em outra versão, não o impeçam, pois quem não é contra mim é a meu favor, é a favor de mim, disse Jesus. Ou seja, o terceiro erro é quando nós limitamos o agir de Deus. O que aconteceu? João viu um cara diferente, ele não é dos nossos, ele não é do grupo, e ele está expulsando demônios em nome de Jesus. Vamos parar esse cara, está errado, porque Deus não vai agir nesse cara, porque Deus age aqui, ó, nesse grupo. É quando nós limitamos o agir de Deus, e nós precisamos entender que Deus, ele age de maneiras múltiplas, diferentes, de diferentes formas. Então Jesus olha para eles e fala assim, para pensar, ele não está agindo contra nós, então ele é a nosso favor. A gente não pode pará-lo só porque ele é diferente, só porque ele não faz parte desse grupo seleto, desse grupo. Não, deixa ele fluir, ele não é contra nós. Deveria ser parado, e João estaria certo, se ele fala assim, ó, seria completamente diferente. Jesus, nós achamos um cara aí expulsando os demônios no seu nome, e ele cobrava para expulsar os demônios. Aí nós paramos ele, aí está certo, concorda? Mas não foi isso, ele encontramos um cara, eles expulsaram os demônios no seu nome, nós não conhecemos o cara, e a gente parou ele. Não para. E aí acontece esse problema quando nós começamos a limitar o Senhor. Não, Deus não fala desse jeito. Houve um tempo em que Deus não falava por meio de pregadores sem terno. Consegue entender? A gente começa a limitar, encapsular Deus. Não, Deus não fala nas igrejas da parede preta, só nas igrejas da parede branca. E Deus está lá de cima olhando, gente, eu falo onde eu quero, eu usei uma mula, eu faço o que eu quero, gente. Consegue entender? E nós ficamos, não, Deus não age assim, não, Deus age assim, não, essa roupa está errada, não pode isso, não pode. E Deus está assim, meu eu. Eu faço o que eu quero, gente. Eu sou Deus ou não sou? Consegue compreender? Então, a grande questão é quando nós tentamos limitar Deus. E aí tem duas síndromes, que é a primeira, que eu vou chamar de a síndrome de Natanael, que é quando nós limitamos o outro. Vai lá em João 1, 45. João capítulo 1, verso 45. Você vai ler o seguinte comigo. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de lá? Aí disse Filipe, venha e veja. A primeira síndrome é a de Natanael, que é quando eu limito o outro. Nazaré? Consegue entender, senhor? Você tá, eu penso a empolgação que Filipe chegou, né? Você está sabendo, fulano vai ser líder. Fulano? Não. Ele não tem condição, não tem capacidade para isso. Não, ele é muito fraquinho, não dá. Nós limitamos o outro. Síndrome de Natanael. Mas tem também a síndrome de Moisés, que é o contrário. É quando nós nos limitamos. Êxodo, capítulo 3, verso 10. Deus está comissionando Moisés a ir para o Egito, a libertar aquele povo. Ele vai dizer, verso 10 de Êxodo 3, vai, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me a faraó e a tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu, Senhor? Coitado de mim, eu não posso, eu não dou conta. Quando eu me limito, uma visão errada de si mesmo, uma visão errada ou uma visão errada a respeito do outro. E de uma maneira ou de outra, nós, vira e mexe, estamos limitando a Deus, limitando aquilo que o Senhor pode fazer. E nós precisamos nos lembrar de que Ele é Deus.
o Senhor não tem limites. Amém? Nós temos limites. Nós temos nossas dificuldades. O Senhor não. Então nós não podemos olhar para as coisas e dizer, para as coisas, porque às vezes é diferente de nós, é de uma outra forma. Mas se não é contra nós, é por nós. Amém? O reino está funcionando, existe uma múltipla graça, né? A multiforme graça de Deus, diferentes maneiras como Deus age, alcançando povos diferentes. Amém? E nós precisamos entender isso. Em quarto e último lugar, vai comigo para Lucas 9, 51. E é a compreensão de que nós não fomos chamados para sermos filhos do trovão. Esse é o quarto erro. Como assim? Lucas 9, 51 fala assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. E você precisa lembrar que há uma rixa entre judeus e samaritanos. Então eles não quiseram receber Jesus ali. Verso 54. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? 55. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E aí, Tiago e João, por conta desse episódio aqui, receberam um apelidinho lá. Eles eram, tá vendo, tinha bullying naquela época, já tinha. Eles ficaram sendo chamados de Boanerges, que é os filhos do trovão, os dois esquentadinhos que queriam pôr fogo na galera, né? Tiago e João. O que aconteceu? Não receberam Jesus, que absurdo. E aí percebe o seguinte: eles não falaram assim, ó, Senhor Jesus, o Senhor podia orar para fogo vir do céu e consumir eles. Eles disseram: o Senhor não quer que a gente ora, porque nós somos bichão. O Senhor não quer a gente ora para fogo matar tudo, porque não receberam o Senhor. Né? Aí eu fico pensando em Jesus fazendo assim, ó. E aí ele vai dizer: gente, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, eu não vim destruir a alma do homem. E aí, o que a gente sente quando nós vemos pessoas rejeitando a mensagem, atacando o evangelho, atacando a igreja? Quando nós vemos pessoas falando contra homens que sabidamente são homens de Deus, o que a gente sente? Nossa Deus, o Senhor podia matar tudo, não é? Esse espírito que vem sobre nós, mas nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para proclamar vida. O que Jesus fez? Falou: gente, espera aí, vocês não sabem de que espírito vocês são. Qual foi a atitude de Jesus? Se você continuar o texto, ele foi para outro povoado. Foi o que ele fez. E a nossa atitude deveria ser: meu Deus, que esse povo tenha outra oportunidade de receberem no meio deles o Rei da Glória. Que esse indivíduo tenha outra oportunidade de receber. Mas nós não fomos chamados. Haverá o tempo em que todo aquele que não creu na mensagem receberá a paga, né, da ira de Deus. Haverá o tempo, mas ainda é tempo de salvação e de justiça da parte do Senhor. E nós somos chamados para proclamar essa justiça. Então, o poder e a autoridade que estão nas nossas mãos não é para destruir os homens. Vai lembrar o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios: nossa luta não é contra carne e nem sangue, a nossa luta é contra principados, potestades, capeta, demônio, espírito de morte. A nossa luta é contra isso, não contra pessoas. A nossa luta é contra uma mentalidade que se opõe ao Cristo e ao Evangelho. Essa é a nossa luta. Nunca contra pessoas, nunca numa briga contra pessoas, nunca usar o poder que temos para manifestar morte, jamais. Mas sempre para manifestar a vida de Deus através de nós. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar? Eu não sei se você está por dentro aí das novidades, mas tem uma série aí que está muito famosa agora. Stranger Things. Não é verdade? Bem legal a série.
E eu quero usar uma fala de um personagem lá. E aí, tem um vilão lá, um monstro. Capeta, em outra, né? O Satanás, né? E aí ele vai falar, e isso mexeu comigo. Ele vai falar, ele estava literalmente roubando crianças. E ele vai começar a dizer por quê. Ele vai falar assim, olha, sabe por que eu roubo essas crianças? Porque elas têm a mente e o corpo fragilizados. E todas as histórias das crianças eram histórias desastrosas. Famílias desconstruídas, pais alcoólatras, pais em divórcio, pais, sabe? Ou seja, ele está mostrando, o que ele estava mostrando? As pessoas estão doentes, as famílias estão doentes, isso é bom para mim. Ele fala, ele fala lá, esse é o ambiente perfeito que eu uso, porque aí eu faço delas o que eu quero. Esse é o inferno, irmãos, literalmente. Mas nós somos um povo revestido de poder e autoridade, para irmos contra o inferno e dizer, basta. Repreender em nome de Jesus e manifestar em meio aonde há destruição e morte, vida de Deus. Amém?